aconteceu. Aí eu cheguei na minha casa, fui procurar minha esposa. Minha mãe sabia, minha finada mãe sabia que tinha acontecido. Falou, ó, eu não sei o que aconteceu, mas ela esteve aqui e foi para o hospital lá. Não sei o que está acontecendo. Falei, ó, vou trocar o para-brisa do caminhão, que eu já tenho que ir para Paraná de novo. Aí troquei o para-brisa do caminhão, carreguei o caminhão, voltei em casa, minha mãe falou, ó, ela veio aqui, voltou, o negócio é grave. Eu fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, ela estava sentada numa cadeira e meu filho estava deitado na cama. Aí eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, olha, nós estávamos vindo para a tarde da benção, e quando nós chegamos na cidade, na Avenida Rodrigues Alves, puxou a cordinha para descer o ônibus parado, nós levantamos, o ônibus estava correndo tão forte que o motorista brecou, o ônibus chegou a cantar os pneus. O Fábio caiu para cá, a Patrícia caiu para cá e o Eduardo caiu no meio do corredor do ônibus e quebrou a cabeça. Na mesma hora, explodiu o para-brisa comigo lá, meu filho caiu no chão e quebrou a cabeça. Por isso eu falo, irmão, não brinca com Deus não. Não brinca com Deus não, porque você não conhece o Deus que você serve. É Deus, aleluia. Porque Deus para te trazer, irmão, Ele arranca uma perna sua, mas você vai glorificar o nome dele. Verdade, Jesus. Ele arranca um joelho seu, mas você vai glorificar o nome dele. Sabe por quê? Porque você é dele, não é do homem. Aleluia. Você é dele, você Glória não é do homem. a Deus, aleluia. Ele tira um filho seu para acordar você, para você servir a ele. É, Jesus. Aí, irmão, cheguei lá no hospital, eu falei, parece que está de brincadeira, o motorista do ônibus estava ali, eu falei para o motorista, se meu filho morrer, você morre junto com ele aqui no hospital. Irmão, eu fui chegando perto do meu filho assim, chegando perto dele, ele estava com um pano assim, dessa maneira. Eu levantei, a hora que eu levantei assim, a cabeça dele, carequinha, o sangue fazia assim. O olho dele todo roxo, dois olhinhos roxos. A hora que eu cheguei perto dele, ele abriu um olhinho bem pequenininho e uma voz falou para mim aqui assim, você vai me servir ou não vai? Você vai me servir ou não vai? É Deus. O machão aqui falava que não ia ser crente. O machão aqui falava que não ia ser crente fanático. Eu olhei para o meu filho e falei assim, Senhor, tu livra a vida do meu filho que eu vou te servir em qualquer lugar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu fui para um lugar, um bairro chamado Santa Terezinha em Bauru. Só tinha um pouco de casa, era um lugar fechado. E eu cheguei para o pastor Alberto, que eu era do Brasil para Cristo naquela época. O pastor Alberto falou, Nelson, você não quer ir lá para Santa Terezinha? Eu achava, irmão, que era um bairro grande, era no meio do mato. Sabe o que tinha lá, irmão? Só tinha leproso. Quem conhece lepra aqui? Levanta a mão. Quem já viu lepra? Só dois que conhecem lepra, já viu lepra. E eu cheguei naquele lugar, irmão, primeiro dia, eu abri minha Bíblia de ponta cabeça, falei, meu Deus, cortei a Bíblia normal. Eu estou vendo aquela irmã lá, como que se ela chama, irmã? Roseli. Lá eu tinha uma irmã chamada Irmã Teresa, que nem a senhora assim. E ela tinha 95 anos. Ela sentava na minha frente, cruzava os braços assim, com o relógio de pulso bem fundo, e eu via o Espírito Santo nela. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu fiquei 4 anos da minha vida. Irmão, pastor de igreja, ele tem que ter raiz, tem que ter fundamento. Fiquei 4 anos da minha vida com 6 pessoas dentro de uma igreja. E sabe o que Deus fazia comigo? Deus me tirava dali, de Bauru, me levava para o Paraná. Eu pregava para a igreja fechada lá, irmãos. Cidade fechada, cidades fechavam para ouvir a pregação. E durante 4 anos eu fiquei lá. Eu comia com leproso, eu bebia com leproso, irmão. Leproso estava comendo, eu comia, o leproso estava bebendo água, eu tomava junto com ele.
Nós chegava na mesa, sentava na mesa, você não sabia se era morcego, se era urubu, o que era, aquele bando de varejeira. Nós espalhava, nós sentava e a gente comia. A Bíblia diz: quando fizeres um voto a Deus, não tarde em cumprir, porque é melhor que não faça do que você fazer e não cumprir. Deus não se agrada de todo. E aí as bênçãos não chegam, porque você promete para Deus e não cumpre. Como é que Deus vai fazer alguma coisa para você, sendo que você não consegue cumprir aquilo que você fala para Deus? É verdade. Como que você quer que seu lar seja restaurado, seu casamento seja restaurado, seu filho sai das drogas, sua filha sai da prostituição, se você não consegue cumprir o que você prometeu para Deus? É Deus, aleluia. Como que você quer? Deus não vai cumprir, irmão. Mas por quê, pastor? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, irmão. Verdade, Jesus. Não adianta. Tem muita gente perdendo a bênção por causa disso e brinca com as coisas de Deus. Ah, eu vou lá na igreja hoje para o pastor orar para mim. Pastor, ora, você é curado. Só que para a glória você não vai porque você é desobediente. É Deus, aleluia. E lá, irmão, durante esse tempo que eu estive lá, no meio de leproso, eu abraçava leproso, meu paletó enchia de casca de lepra. Eu coloquei quantas vezes eu não coloquei esse polegar aqui, aonde só tinha buraco? Quantas vezes eu não coloquei essa mão num pé que não tinha nem dedo mais, era tudo lepra? Quantas vezes eu abraçava leproso? Só que tinha um problema, irmão. As pessoas não iam na igreja. E eu fui buscar o socorro de Deus para saber o que estava acontecendo naquele lugar. Glória, aleluia. Porque eu sempre busquei os meus socorros no monte. Porque a Bíblia diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro? É Deus. Glória a Deus. Glória a Só que eu Deus. subia no monte 2 horas da manhã para fazer o meu propósito com Deus. Sabe por quê? Porque o meu propósito era com Deus, não era com o homem. Glória a Quantas vezes Deus. eu não subi naquele monte lá sozinho, e eu estava orando lá, o pastor mandava um obreiro me chamar para descer para orar comigo. E lá naquele monte lá em Piratininga, dá 10 quilômetros para Bauru, eu estava lá um dia perguntando para Deus por que o povo não é na igreja. E veio o irmão quebrando leiteiro, quebrando leiteiro, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: eis que hoje dou a resposta, meu servo. Glória a Deus. Glória, aleluia. Saí do monte 6 horas da manhã e fui direto lá no sanatório, no meio de leproso, no bairro. Quando eu chego lá, o seu João estava lá. Seu João, lepra no braço, lepra no nariz, metade do pé comido. Ele falou: pastor Nelson, vamos tomar um café em casa? Eu falei: é agora. Nós fomos para a casa dele. Chegou lá espalhando, tirando tudo aquele nós comemos bolo com fubá. Estava assim de varejeira. Ele falou: pastor, eu vou falar para o senhor por que não vai ninguém na tua igreja. Eu falei: irmão João, eu vim aqui, Deus mandou vir aqui para isso. Sabe por que não vai ninguém na tua igreja, pastor? Porque tem um centro espírita lá, não tem? Do lado da tua igreja tem. E lá saiu uma ordem: se alguém entrar dentro da tua igreja, eles não dão mais cesta básica. Depois Deus foi me mostrando, irmão, o que acontece no meio dos crentes. Tem muito crente, irmão, que vai buscar cesta básica em centro espírita. Tem muito crente, irmão, comendo coisa macumbada dentro da sua casa. Aí aquelas dores de estômago, aqueles câncer que você tem, vem tudo de lá, irmão. E você come, você não agradece. Tem muito crente que os espíritos estão tratando, alimentando. Depois vem para a igreja tribulado. Aí sabe que mora na sua casa? O migrador, o devorador mora lá na sua casa. Aí você compra, não dá para um mês, é 15 dias. Aí vem o Zé do Alicate, corta a sua luz. Aí vem o Zé do Serrote, corta a sua água. Por quê? Porque você não pede discernimento para Deus o que você vai fazer. E aí ele falou para mim, eu voltei para o mato de novo. Voltei no mato. E lá no mato eu estava orando e veio o irmão quebrando o leiteiro de novo, indo sapateando, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: eis que hoje dou autoridade para você fechar a boca do diabo e fechar as portas do inferno. Aleluia, Irmão, Jesus. eu voltei lá.
Cheguei lá naquele lugar. Parei na porta do centro espírita. E chamei o Miro que morava no fundo. Falei: Miro, vem aqui. Ele veio. Levantei minha Bíblia e falei: hoje, Satanás, é a sua derrota. Hoje você vai fechar essas portas e vai falir a empresa que faz 50 anos que está em Bauru, que era da empresa CCB Circular de Bauru. O centro era deles. Irmão, fechou o centro espírita e a empresa faliu. E hoje é assim de igreja naquele lugar. Glória a Deus. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou dele. Se eu sou dele, ele cuida de mim. Verdade, Jesus. Se eu sou dele, ele tem zelo por mim. Glória, aleluia. Entenda isso, irmão. A Bíblia nos fala a respeito de Saulo. Perseguia o povo, massacrava o povo. E no caminho de Damasco, de repente ele começa a ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo. Tem muitos Saulos que vêm na igreja perseguir a igreja do Senhor, irmão, só para ver as portas fechadas, só para envergonhar o pastor. Tem muitos Saulos, irmão, que chega aqui de sapatinho de algodão, bonitinho, cheiroso, deu uma palavra para a igreja, mas ele mesmo precisa da palavra. Ele mesmo precisa da palavra. Verdade, Jesus. E aí sai todo cheio perguntando: gostou da pregação? Gostou da palavra? Não tinha palavra, irmão. Depois sai comentando: eu fui numa igreja de tal, foi benção. Que benção? Para ser benção,